Vamos começar hoje a discutir sobre um cérebro saudável e brilhante, porque nós estamos vendo na atual conjuntura da nossa vida que as doenças demenciais que levam à demência, que levam à perda do domínio da pessoa a nível de família, do social, do seu trabalho. E nós vamos falar especificamente também, que é mais fácil para vocês entenderem, da doença chamada Alzheimer. Então, disso tudo, iniciando, nós vamos ter na nossa sequência um livro, vai ser o nosso livro de cabeceira, onde eu vou falar muito sobre ele e eu gostaria que vocês pudessem ter a oportunidade de comprá-lo, de ler. Tem vários métodos, porque o fim do Alzheimer existe e isso é a coisa mais incrível que nós podemos pensar hoje. Até então, a doença Alzheimer, uma doença que é uma causa de morte muito frequente e também acaba matando as pessoas, entre aspas, do seu convívio familiar, do seu convívio social, muito antes da sua própria morte. Nós precisamos, então, incluir no nosso estilo de vida essa parte que geralmente fica esquecida e que é onde aos 40, 50, 60, 70 e mais anos nós vamos colher esse fruto. Só que o importante é lembrar que não dá para consertar um cérebro sem antes a gente consertar aqui, o corpo. Então, nós precisamos primeiro consertar o nosso corpo, o nosso estilo de vida, de como que esse corpo funciona, para depois consertar o nosso cérebro. Nada é o acaso. É por isso que em todo o nosso discurso, em todos os vídeos, nós começamos falando sobre que o estilo de vida, ele está incluído 80%. Nesse caso, gente, o foco era como é que eu melhoro a pele, a unha e cabelo e mantenho um corpo bonito. Para eu ter isso, eu preciso melhorar 80% o meu intestino, e nada chega ao intestino se você não permitir que entre pela sua boca, e 20% é nos produtos. Então, nós já abrangemos tudo isso, Praticamente, olha, se vocês olharem aqui esse desenho da Maureen, ela é a nossa desenhista-chefe aqui, que eu sou boa cirurgia plástica, mas desenhista não sou. Nós podemos definir o ser humano em a parte superior, que é o cérebro, que comanda, tanto que quando é dito que ocorreu uma morte, se for a morte, falecer, é o seu cérebro que vai parar, não é o coração, não tem que parar o resto, é o cérebro. Então nós temos o cérebro e nós temos o resto do corpo. Esse resto de corpo, e nós numeramos 1, 2 e 3, porque Deus, na sua sabedoria divina, na sua maior inteligência, ele fez da seguinte forma: antes de chegar no 3, no cérebro, nós temos que passar daqui para cima. Primeiro aparece na pele, nas unhas, no cabelo e no corpo. Esse é um corpo não inflamado. Mas quando a gente começa a ter um corpo com umas bolotinhas, juntando gordura acumulada, gorduras anormais sendo acumuladas no corpo, é porque nós estamos afetando e chamando a atenção para a primeira fase. Então, a primeira fase, que cai o cabelo, a unha enfraquecida, deforma o corpo, celulite, descamações, vitíligos, o que quer que seja, essa é a primeira fase para você procurar um médico e para o médico dizer para você: olha, nós precisamos melhorar o que você coloca na sua boquinha, porque isso está afetando essa parte. Se nós ignorarmos isso, nós vamos para a segunda fase, que é pressão alta, diabetes, resistência insulínica, hipotireoidismo, mioma, endometriose. Quer dizer, nós já vamos estar afetando os órgãos em si. As doenças, as ditas doenças normais que vocês acham que é normal e não é, que tudo tem cura. Porque na verdade nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, porque nós achamos muitas vezes que comer um queijinho branco, uma torradinha, um negocinho, que tá tudo bem. E não é assim. Nós já discutimos sobre isso. Se ignorarmos essa segunda fase, nós vamos afetar o nosso cérebro. E se afetarmos o nosso cérebro,
nós afetamos o comando de tudo isso. Então, é importante dizer que nós temos como melhorar nossa memória, nossa cognição, nosso raciocínio, nossa destreza, mas para isso, como é definido o estilo de vida, né, como nós definimos o que seria um estilo de vida saudável, nós vamos definir e entender o que é um cérebro saudável e brilhante. Porque senão o nosso referencial somos nós mesmos. E achar que simplesmente dando um remedinho ou só suplementando, nós vamos conseguir melhorar a nossa memória, nossos raciocínios, não é por aí. Nós precisamos primeiro melhorar a parte do corpo, o nosso intestino em especial, e depois nós chegamos no cérebro. Como nós já discutimos em todas, né, nós temos diversos vídeos que vocês vão poder acessar e olhar e estudá-los e ver que é muito simples ficar saudável. Na minha concepção de médica, de experiência clínica, e eu tenho muita experiência clínica e experiência clínica tanto com saúde no geral quanto pele, unha e cabelo, basicamente seriam nós aumentarmos a nossa água constantemente, diariamente, 3 litros d'água, tá? Contar isso, eliminar os 2 vilões que para mim, se vocês retirarem leite e glúten, né, que é a farinha de trigo, é a cerveja, se vocês retirarem isso, vocês desinflamam. Nós não precisamos retirar tudo. Pode comer, né? Vou comer um hambúrguer. O que você vai comer do hambúrguer? Se for pão sem glúten, ok. Se o pão tiver farinha de trigo, então não come o pão. Come o hambúrguer, come o bacon, come a batatinha frita, mas não vai comer o glúten. Leite e glúten, para mim, são os alimentos piores. Terceiro, saber lidar com os vermes. Quem tem vontade de comer doces ou farináceos não é você. São os vermes e parasitas que habitam em você. Lembrando sempre que o queijo branco e o requeijão são os 2 mais potentes meios de cultura para vermes e parasitas, porque é um excremento mamário branco apodrecido e é onde a gente acostumou com esse gosto. Temos o álcool, os malefícios do álcool. O álcool corrói, inflama as suas entranhas, destrói o seu cérebro, destrói aquilo que não se refaz. O cérebro, como nós vamos ver na sequência, ou ele está vivo ou ele está morto. Não existe meio termo. Tá? Uma coisa legal também, que eu sempre digo, que normalmente a gente não vê câncer de coração e câncer de cérebro. A gente não tem câncer nos neurônios. Nós podemos ter câncer nas células da glia, mas não em neurônio. Por quê? Porque as células cardíacas e as células dos neurônios, ou elas trabalham com oxigênio ou elas morrem, elas não fermentam. Somente os órgãos que fermentam fazem câncer. Segundo o Dr. Otto Warburg, se vocês reverem isso, é um fato. Então a cura do câncer é desde 1930. O que causa o câncer e como curar, Prêmio Nobel 1930, Dr. Otto Warburg. Tá? Quinto item, os anticoncepcionais, pílula, sendo um meio de viver, esse é um meio de morrer, esse é um meio de ficar bioquimicamente menopausada, sem energia criativa de vida, né? Em nome de não ter filhos. Então isso não justifica, porque o anticoncepcional, aí entra também os antibióticos, mas se você faz tudo isso de errado, com certeza você vai destruir a sua parte intestinal, que aqui nós estamos contando com 80% da nossa imunidade. A nossa defesa é intestinal em 80%. Em 90% da produção da serotonina, da substância que dá o equilíbrio da emoção. Ser ou não ser feliz depende da sua escolha entre o que você vai colocar na sua boca e o que você vai dizer não, obrigada. Não existem culpados pelo que nós passamos, pelo que nós sentimos. Existe ignorância e existe aceitação. Quando que uma pessoa muda? Uma pessoa muda quando aprende, e esse é o meu objetivo de vida, é ensinar e aprender muito, tudo que eu vivencio. E para mim, essa é a primeira opção. Aprender é sair da prisão. É não, aprender é prisão. Aprender é sair da prisão. Qual a segunda opção em aprendizado? Quando você cansar de sofrer. Porque ter dor, a gente tem uma, tem a segunda, tem a terceira,
A dor não faz ninguém mudar. Mas quando você cansa de sofrer, aí sim você resolve que dá para ser diferente. Então eu desejo a todos vocês que venham comigo, que nos acompanhem aqui nessa nova série, onde nós começamos pelo intestino e agora nós vamos cuidar dessa preciosidade que comanda a nossa vida, ok? Cabe a cada um de vocês desejar e eu, junto com vocês, vou estar aqui tentando elucidar de uma forma simples e prática uma forma de ser diferente. Não só agora, mas para o nosso futuro bem próximo, porque nós fomos feitos para durar 200 anos. Que duremos 90, 100, 120 anos, mas muito bem, com uma qualidade de vida que vale a pena ser vivida. Porque viver por viver ou se arrastar, não é esse a nossa razão de vida. O cérebro é a casa mental, é a casa da alma, é onde o comando de toda a nossa vida existe. É uma vida espiritual, é uma vida relacionada, quando eu digo espiritual, é uma vida relacionada ao seu eu, ao meu eu. Ao meu espiritual é o meu eu, quem eu, Kátia, sou. Tá? Relacionada à minha família e os amigos, relacionada ao nosso trabalho e relacionada à comunidade. Quer dizer, se nós termos uma casa mental, um cérebro dito brilhante e saudável, nós vamos conseguir reger esses 4 itens da nossa vida de uma maneira brilhante, como se fosse uma orquestra. Mas em primeiro lugar, tem que estar você, tem que estar eu em primeiro lugar. Muitas vezes nós delegamos, nós delegamos a nossa saúde aos próprios médicos e muitas vezes nós nos desculpamos que o nosso trabalho é mais importante que a nossa própria vida e saúde. E não é assim que as coisas funcionam, gente. Nós somos os seres mais importantes. Por isso que falar sobre o cérebro é simplesmente falar da doença chamada desnutrição. Lembra? Todo conserto começa, primeiro eu conserto o meu corpo, o meu intestino, para depois consertar o meu cérebro. E lembrando que todo adoecimento vem da desnutrição. A desnutrição, quem alimenta o cérebro é o intestino. Nós vamos ver depois que todo o comando intestinal nós temos através do nervo vago, a via aferente que sai do intestino e vai para o cérebro. E depois o cérebro manda um comando simplesmente para baixo. De uma maneira geral, se eu como frutas, verduras, legumes, grãos, aminoácidos, água, se eu tenho uma matéria-prima excelente, por isso que quando nós temos fome, o corpo diz água, fibras, minerais, aminoácidos, né? Se eu der isso, eu vou construir serotonina, que são neurotransmissores, são vários aminoácidos, neuropeptídeos, são substâncias construídas através de formação de matéria-prima necessária. Não dá para constituir serotonina, dopamina e noradrenalina sem ter os nossos nutrientes. Isso é o que nós temos hoje como tratamento. Nós conhecemos na atualidade 72 neurotransmissores, mas nós só temos tratamento para 3 neurotransmissores. Esse é o fator. Mas a matéria-prima vai influir em 72 tipos diferentes. E se você tem, pelo menos, nós vamos discutir o que nós já sabemos, que tem a ver com o nosso equilíbrio do humor, nosso equilíbrio da emoção, a nossa inteligência emocional está aqui. Se a inteligência emocional depende da minha boca, o que é que eu vou colocar? Por isso que não dá para falar em comprar. Claro, nós vamos suplementar também, né? Porque não dá para ficar comendo 5 quilos de uma determinada fruta ou verdura por dia. Então nós também precisamos suplementar. Mas antes da suplementação, eu preciso entender que eu estou no comando da minha boquinha. Aí eu produzo os neurotransmissores, que isso vai resultar no nosso poder cerebral. Olha que lindo! Um cérebro brilhante
e equilibrado depende das nossas decisões aqui. Por isso, não seja uma pessoa que vai na conversa de todo mundo, doutora, eu não faço isso porque o meu meio social não me permite. O seu meio social não vai envelhecer com você, porque cada um vai estar na sua respectiva casa e como nós temos visto muito isso a nível de humanidade, de consultório, o setor que mais cresce no nosso meio são as casas não ditas casas de repouso, mas as casas de reabilitação, as casas onde se cuidam de pacientes específicos, pacientes com demências específicas, como clínicas especializadas em Alzheimer, clínicas especializadas em outras demências. Será que é isso que nós queremos para o nosso futuro? Se não é o seu futuro, a gente vai ter que começar essa websérie entendendo que nós precisamos mudar a nossa matéria-prima para construir os nossos neurotransmissores, tá certo? O seu poder cerebral depende daquilo que você coloca como nutriente na sua boca. Hoje a doença neurodegenerativa, conhecida como doença de Alzheimer, ela e vai ser por mim aqui falada em específico, porque quando nós tratamos da doença Alzheimer, da patologia Alzheimer, nós estamos falando de todas as doenças que afetam o cérebro, porque depende muito do grau. Então, existem graus de Alzheimer muito mais avançados, que a sua regressão é mais complicada, é mais trabalhosa, mas ainda existe. Como é muito mais simples prevenir com que nós não cheguemos até lá. Muitas vezes, começamos 8 a 10 anos antes a sinalizar que nós já estamos tendo um problema com o nosso cérebro. Por quê? Toda doença, segundo o Dr. Daley Bredson, o autor do Fim do Alzheimer, escrito em maio de 2018, lançado em maio de 2018, isso vocês vão encontrar, seja em livro físico, seja como um livro do e-book, quer dizer, não tem como dar desculpas, segundo o Dr. Daley. Quando a gente enfoca, quando a gente olha para o paciente de um ponto de vista de diminuir o processo inflamatório e de diminuir os agentes agressores como toxinas e os metais, o que acontece? Esse paciente ele se regenera, melhora toda a sua porção intestinal, melhorando consequentemente o cérebro. Pensar que nós temos uma hereditariedade, sim. A nossa família, se você quiser saber assim, do que eu posso adoecer ou do que eu posso vir a falecer, a morrer mais frequentemente? É você olhar na sua família quais são os casos mais prevalentes. Tem gente que é mais coração, tem gente que é mais câncer, tem gente que é mais sistema digestivo, tem gente que é mais mente, Quer dizer, isso só te direciona para você tomar uma atenção, um cuidado, mas ele não define, porque o genético da sua família, ele só vai ser ativado. A epigenética mudou a medicina. Existe a medicina antes genoma e pós-genoma. O pós-genoma, que saiu em 2003, define que as doenças, ela praticamente não é hereditária. Ela não é hereditária genético, é o menor das porcentagens. A grande maioria é o que você come, o ambiente onde você come, o ambiente onde você vive, vai definir se você vai ativar aquele gene que vai vir para ter essa específica doença, câncer, ou patologia, ou demência, que seja. Quer dizer, nós estamos no comando. Nós podemos mudar os nossos fatores que ativam os nossos genes. Nós podemos ter, mas nós podemos não ativá-los. E nisso inclui esses 3 itens aqui, a dieta, tá? A dieta é o modo como você se alimenta, não é o estilo. Eu prefiro o estilo de vida alimentar, é uma coisa que você faz constantemente, naturalmente, porque dieta é algo que você pode pensar, eu vou fazer por 3 meses, depois eu chuto o balde e volto a ser ruim de novo. Não é isso não. Então, é um estilo de vida saudável, onde inclui uma dieta saudável. Eu diria, eu gosto de 99% saudável. Tá, tudo bem, vamos lá, 90% saudável, tá bom? Esse estilo de vida inclui a dieta e inclui o meio ambiente onde você vive, o local onde você trabalha, aos patógenos, as coisas que você está sendo exposta constantemente. Muitas vezes a gente mexe com tintas,
com esmaltes, com várias substâncias que nós não sabemos que aquilo é tóxico, né? Porque tem metal, tem solventes. Então, tudo isso é chamado de exposoma. Então, isso é um conjunto de itens que vai definir a sua presença perante o meio ambiente. Nós podemos mudar isso, nós podemos mudar isso. Esse genético, gente, é muito pequenininho, eu diria que é menos de 3%. Então, nós estamos no nosso comando mesmo hoje. Isso é uma boa notícia. O Alzheimer, a doença Alzheimer, ela atinge preferencialmente as mulheres, 65% são mulheres, e quando atinge as mulheres, é mais grave. Tá? A desnutrição está relacionada, segundo o Dr. Bredson, a todos, né, a todos os 36 itens que ele aborda no protocolo, onde, corrigindo os 36 itens, nós vamos conseguir reverter e curar. Ele tem um segmento, gente, ele começou com um, e hoje ele tem mais de 100 pacientes com graus diversos de Alzheimer com a doença revertida, curada. E vocês vão encontrar também diversos outros autores e livros, principalmente livros de pacientes mesmos que escrevem, não pacientes, não médicos, né? O Dr. Bredson é médico, mas vocês vão encontrar livros de pessoas não médicas descrevendo como é que foi a sua doença e como que elas se curaram disso. Isso que é muito legal. Na medicina, tudo tem cura, a partir do momento que você trata a causa. Se você tratar a causa, você acaba com o seu diagnóstico. Por isso que o diagnóstico não é algo que vai matar você, que vai te crucificar. Não, ganhei um diagnóstico disso e não tem volta? Tem. Porque a nossa medicina, infelizmente, ela trata os efeitos, né, assim, os seus sintomas. Mas quando a gente começa a pegar essa medicina e tratar na base da boca, na base do que nós comemos, nós conseguimos fazer um livro maravilhoso com um médico excepcional, como o Dr. David Bredson. Doutor, aprendi tudo isso, gente, e é um resumo, e é uma tentativa de fazer com que vocês entendam o meu primeiro mestre, meu primeiro professor a introduzir a cognição, né? Como é que você consegue ter um cérebro brilhante, foi nos cursos com o Dr. Lair. Fiz em específico em relação à doença neurodegenerativa, que são cursos à parte que a gente faz, e é bem legal. Por isso que é uma tentativa ajudar, né? Fazer chegar isso até vocês. Segundo o Dr. Bredson, se nós mexermos nos 4 pilares, que incluem micronutrientes, precisamos ter, lembra? Um carro, ele pode ter pneu, gasolina, motor, carcaça, mas se ele não tiver a descarga elétrica na bateria, esse belo carro não vai funcionar. Então nós precisamos dos micronutrientes. Depois nós vamos falar de cada item em si. Níveis de hormônio. Então, nossos hormônios têm que estar excelentes. Nossos hormônios tiroidianos, T4, T3, nossos hormônios sexuais, né, que a gente diz sexuais, que é a testosterona, que é a progesterona, que são os estradiol, os estrogênios, o estriol, o DHEA, o cortisol e assim, a melatonina, tá bom? O estresse. Ter um estresse intermitente quer dizer uma fase de estresse, depois isso diminui, a outra fase de estresse diminui. Intermitente é isso. Ok, é bom, isso estimula, isso faz a gente andar. Agora, ter um estresse contínuo, não. O estresse contínuo, qual que é o problema dele? Ele aumenta o hormônio cortisol, que vai diminuir o seu sistema imunológico e formar todo o ciclo. Quarto, a nossa qualidade de sono. Se nós não construirmos uma maneira de dormir, nós vamos estar mexendo com o pior dos fatores, porque às 2 horas da manhã é onde acontece um milagre no nosso corpo, onde tudo se regenera. Se existe um momento mágico, esse momento acontece às 2 horas da manhã. Então, por isso que nós precisamos dormir entre 10 e 11 horas da noite para conseguir estar com uma mente relaxada, um corpo bom também, para ter esse refazimento de todas as células. E nós vamos estar discutindo se realmente eu posso
ou eu não posso usar uma medicação, um tarja preta, os ditos indutores de sono, os ditos aumentadores, né, de GABA, que é o neurotransmissor a nível de sistema nervoso, ou diminuindo esse GABA. Eu confesso a vocês que na minha pesquisa no YouTube eu vi que praticamente 100% dos vídeos falam mal sobre tomar remédios para relaxar a musculatura, ou remédio para dormir, né, os ditos benzodiazepínicos. Mas aqui vai acontecer uma discussão que pode criar polêmica, mas eu prefiro e vejo que é muito melhor a gente ajudar uma pessoa a dormir com uma medicação, com uma fórmula. E eu gosto de formulação. Qual a diferença, doutora, de fórmula para dormir com um remédio para dormir? Basicamente assim, se você pegar uma droga, né, por exemplo, uma droga chamada alprazolam, alprazolam é um remédio lançado há muitos anos com um nome Frontal, marca registrada Frontal. Hoje não, hoje você tem máscara genérica, você pode manipular. Então o alprazolam foi lançado como um ansiolítico, né, 2 ou mais miligramas como ansiolítico. E se percebeu que a meio ou 1 miligrama ele tem uma ação a nível de relaxamento de musculatura. Então isso é bem bacana. Por isso que a maior parte da população estão muito viciado em relaxantes musculares, em Dorflex, porque eles acabam tendo a mesma ação, só que eu sou contra os relaxantes musculares, mesmo que eles são vendidos sem receita nenhuma, porque ele vai afetar o seu rim e vai afetar o seu fígado, principalmente rim, onde nós temos como causa morte a primeira, número 1, a insuficiência renal. Insuficiência renal por uso crônico de muitos relaxantes musculares, muitos analgésicos e assim por diante. Quer dizer, para tratar um item, nós temos que rever todos os pontos que isso afeta e não um preconceito. Tratar um preconceito é dizer, não, eu prefiro tomar um álcool, uma bebida alcoólica, um vinho, que faz o relaxamento falso, momentâneo. Então muitas pessoas são viciadas em álcool porque ela precisa relaxar essa musculatura para ela achar que ela dorme. É melhor então tarja preta do que um álcool? Sem dúvida nenhuma. Para mim, Kátia, médica, na minha experiência clínica, na minha experiência como ser humano, é muito melhor eu usar uma fórmula. E o que é fórmula, doutora? Uma medicação sozinha, ela é como se fosse um ovo. Se você pegar um ovo e fizer ele frito, cozido, ele vai ser um ovo. Tá? Agora, se você pegar um ovo e colocar ele numa formulação, colocar ele junto com outras substâncias, então eu gosto de uma composição chamada alprazolam com nortriptilina. Essa composição faz com que eu colocasse o ovo junto numa torta, num bolo. Você sabe que tem o ovo ali, mas ele não é nitidamente palatável como se fosse ali sozinho, tá? Então, existe a não ter culpa de usar medicação para dormir. Tem momentos que nós precisamos, tem momentos que a gente pode tirar? Depende, né? Depende. Se ainda dormir te faz muito, tomar o remédio e dormir e relaxar te faz muito melhor do que ficar sem ele, nós precisamos tirar essa culpa da nossa falácia. Porque uma coisa é o que dizem e outra coisa é o que as pessoas fazem na sua casa, no seu esconderijo, nos seus bares. Então, para mim, entre tomar uma medicação que vai te ajudar a dormir ou tomar um álcool, melhor tomar a medicação. É claro que se eu puder ficar só nos antioxidantes, nos faxineiros de cérebros, nos indutores de sono, nós podemos também usar o GABA como manipulação, tudo isso é possível. Mas se mesmo fazendo tudo isso, cada um tem uma individualidade, cada um tem um problema. Por isso que a consulta médico-paciente ela é muito importante. Não basta simplesmente ser taxativo. Isso te faz mal, se a tarja preta não pode. Não pode sim, gente. E pode e depende de caso a caso. Mas para isso é preciso haver uma relação médico-paciente onde a gente entende aonde está acontecendo, onde está essa realidade do ser humano. Então, bem-vindos a essa nova websérie, onde nós queremos tratar da sua mente. Ter uma mente brilhante, independente desse mundo, né, difícil e lindo, que viver é uma
aventura e é um milagre estar vivo, vamos fazer da melhor forma possível. Para isso, eu espero que vocês consigam assistir os diversos vídeos que nós já temos gravados aqui, porque cada um deles vai influenciar nessa qualidade de micronutrientes, qualidade de hormônios, qualidade de estresse, qualidade de sono. A nossa maneira de ver o mundo vai ser o resultado que nós vamos ter na nossa vida. Voltando aqui no item alimentação, estilo de vida e meio ambiente, isso tudo, né, numa mesma denominação seria chamado exposoma, que é a exposição do seu soma, do seu corpo às coisas externas. Ela não está com você, ela foi introduzida a você através do meio ambiente. A alimentação é você permitiu que entrasse pela sua boca. Na minha experiência, Kátia, médica, os piores são leite, glúten, anticoncepcional, álcool, né, e os vermes. Então, revejam os vídeos, revejam e revejam, veja onde você pode estar fazendo a coisa errada e tente mudar. Na minha opinião, mudar é mudar 100%. Se nós não experimentarmos ficar 100% livre desses alimentos, você não vai experimentar o que é ter a sensação de bem-estar. Só depois que nós saímos dessa zona doentia e vamos para o bem-estar é que você consegue discernir, decidir se é legal ficar no ruim ou ficar no bom. Tá? Então a alimentação é algo que nós já sabemos. Estilo de vida inclui basicamente o seu achismo, achar que sexta-feira eu estou tão cansado e eu mereço o meu álcool, eu mereço o meu lixo. Gente, mudar, né? Quantos 52 finais de semana por ano? Há quantos anos nós vamos estar batendo nessa tecla? Então, estilo de vida, nós também já temos os vídeos afins. O meio ambiente significa basicamente assim: onde você trabalha, onde você dorme, aonde você vive, ele é um lugar bom, energeticamente bom, ou a gente pode rever isso? Porque se eu fico na frente de um computador, rodeado de aparelhos de computadores, que tem uma frequência, que tem uma vibração, que tem uma energia específica disso, ele vai interferir nos nossos impulsos elétricos. Nós somos seres bioeletricamente funcionamos, né? Nós funcionamos com água, por isso que eu sempre falo que a água esfria o cérebro, porque nós somos seres, o cérebro funciona de duas formas basicamente, ele é elétrico, lembra que para a eletricidade acontecer eu preciso da água, eu preciso dos eletrólitos, né, de sódio, potássio, dos minerais, e ele é químico. O químico inclui os famosos neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, o GABA e diversos outros mais, mas que nós citamos os três primeiros, que são o que nós temos tratamento para isso: serotonina, dopamina e noradrenalina. Tá? Então, essa é a parte química do corpo. Mudar, né, um ambiente de mofo, ficar num ambiente onde tenha mofo, gente, isso não é bacana. Tem que tratar a causa do mofo. Não adianta pintar a parede, né, passar a tinta por cima, daqui a pouco vem o mofo novamente. Eu gosto muito da radiestesia ou do Feng Shui, mas a radiestesia, e tem vários arquitetos especialistas em radiestesia, ele através dos aparelhinhos de radiestésico, eles conseguem perceber a energia negativa do lugar. Eu tenho meu aparelhinho também, um pêndulo simples, e nós conseguimos ver através dele, né, que ele roda horário ou anti-horário, se aquele lugar onde você está trabalhando, se ali passa um veio de água. Não é bruxaria, isso é basicamente física, né? Tudo, nós acreditamos no celular, nós acreditamos que estamos falando com uma pessoa, a gente nem está vendo, e a gente não acredita que existe ondas elétricas acontecendo. Então, se está passando uma corrente de água, energia telúrica, né, que o povo diz, por debaixo de onde você estuda, ou você trabalha, ou você dorme, você está adoecendo porque isso é um sugador de energia. Então, isso se compra no Mercado Livre, uns pêndulozinhos que você vai lá
testa se aquele lugar é positivo ou se é negativo para você. Se não quiser fazer isso, tem várias técnicas de Feng Shui também que é legal, e você muda. Mudar o local de estudo, mudar o local da cama, você não sabe o benefício. Acontece, é muito comum que as pessoas normalmente tenham a cabeceira da cama grudada na parede que dá para o banheiro. E nessa parede do banheiro, onde passam os encanamentos, os esgotos, e se você for lá com o aparelhinho de radiestesia, você vai ver que aquela energia é ruim. Se você mudar sua cabeceira, ao contrário, mudar sua cama para o lado oposto, os pacientes começam a melhorar. Então, esse meio ambiente, ele influencia muito no seu sistema energético do corpo. Nós somos seres que emitem energia. Essa energia pode estar aumentada ou diminuída, né? Até que a gente faz o famoso eletroencefalograma. O eletroencefalograma é medido em hertz. Então, como é que nós podemos não acreditar que isso exista? Mexendo nisso, principalmente no exposoma, na alimentação, no estilo de vida e no meio ambiente, nós conseguimos diminuir os nossos processos inflamatórios e as nossas toxinas no corpo, para que com isso eu afete menos o meu cérebro. Então, o início nós já fizemos. O início começa por você, pelo seu saber. E depois nós conseguimos alterar o nosso cérebro. Se você já tem alguma diminuição de memória, se você tem diminuição do processo de cognição, de entender que 1 mais 1 são 2, aquelas coisas básicas, se você já tem isso, nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar tirando esses fatores e acrescentando. E aí entra agora a suplementação. A suplementação, ela ajuda bastante, mas não adianta suplementar se eu não fizer a minha parte. Quer dizer, eu preciso agir junto com o médico, eu preciso agir para a minha melhoria. Diria de novo, 80% depende da sua atitude e 20% depende de uma suplementação que a gente possa estar fazendo. E agora que nós já entendemos que precisamos começar pelo corpo, o que a gente pode fazer focalmente de uma maneira básica? Tá? Esse vídeo não tenta tirar vocês da presença do médico de vocês, muito pelo contrário, ele apenas é um apanhado sucinto, resumido, do que a gente pode ter um olhar um pouquinho mais carinhoso, um pouquinho mais caseiro, como é que a gente pode se portar perante nós mesmos, né? Ainda sãos, sem a doença, sem Alzheimer, sem demência, sem qualquer patologia. Podemos ter uma falta de memória por falta de atenção. Uma coisa é fazer sem atenção, sem foco. A outra coisa é você realmente começar a perder do seu vocabulário, da sua caixinha de palavras, as palavras que fazem todo um contexto, toda uma frase. Então são coisas diferentes, tá bom? Quando nós fazemos as coisas sem atenção, realmente você não vai lembrar. De uma maneira básica, nós teremos 5 tópicos para agir, para restabelecer, para melhorar o processo de demência, de morte, de atrofia, de encolhimento do cérebro. O que seria? Diminuir o processo inflamatório. Aquelas famosas siglas que nós seguimos, que é olhar para o fígado, se ele está metilando ou não metilando. Se nós estamos com muita oxidação, será que a gente está gastando muita energia sem estar repondo isso? Estamos glicando, estamos fazendo compostos inertes no nosso corpo, quer dizer, comemos muito produtos de padaria, isso está nos deixando mais diabético, maior parte do tempo diabéticos, com excesso de açúcar, mais fermentando do que oxigenando. Tá? Nós estamos corrompendo o nosso intestino para promover doenças autoimunes. Nós estamos mais tempos inflamados ou não, e se a nossa parte hormonal está diminuída, não no seu melhor evolução. A tireoide, gente, é sempre um olhar mais carinhoso. Lembrar que o hormônio T3, não simplesmente o T4, o T4 é um pró-hormônio, é um hormônio que é importante para a conversão dele em T3, mas ele é importante somente a nível de cérebro, né? Então o cérebro utiliza T4. Por isso que se você tiver um hipotireoidismo e simplesmente, eu não vou tomar,
vai ser prejudicial para o seu cérebro, porque o hormônio tiroidiano, ele faz com que o básico faz conta que a sua célula, o seu neurônio seja uma pilha. Se você não tiver o básico de metabolismo de energia ali acontecendo, nada mais vai acontecer. Então, tomar um remedinho, um T4, não faz mal a ninguém, viu? Não seja preconceituoso em relação a isso, porque isso é do bem. Então, nós precisamos sempre almejar esse melhor estado. Diminuir a inflamação, diminuir a resistência insulínica. Resistência insulínica é quando a gente está comendo muitos famosos carboidratos simples, os carboidratos processados, pão, macarrão, doce, o queijo, os biscoitos. Então é tudo aquilo que, quando consumido, vai virar açúcar imediatamente no sangue. Aí você vai aumentar o seu nível de insulina, que a insulina é o hormônio que mais faz engordar, né? Então é legal que uma orientação básica é que à noite a gente evite os carboidratos processados, nada à noite no jantar de pão, de macarrão, mesmo o arroz, né? O ideal é não tê-los para diminuir essa resistência insulínica. Então, aumento da resistência insulínica, aumento da inflamação leva à demência? Sim, a sua diminuição é como tratamento. Depois nós vamos ver item a item. Aumentar a nossa quantidade de nutrientes. Aqui entra também a nossa suplementação. Muitas vezes, por mais saudável que seja a minha comida, eu preciso suplementar uma metilcobalamina, um metilfolato, uma piridoxina, quer dizer, uma vitamina B12, uma B9, uma B6. Então, essas vitaminas, na sua melhor forma do corpo utilizar, ela muitas vezes precisa ser suplementada. O complexo B, ele é um complexo que faz mielina, que encapa os neurônios. Então, nós precisamos disso. E lembrar sempre que o valor de referência, no momento que os laboratórios acabam dando, é de 199 a 999. Quer dizer, é um valor de referência muito grande. O que é legal nisso, Kátia? É sempre ficar acima de 700, no limite superior. Tá? E vitamina B12 é uma vitamina que ela não não existe toxicidade para ela em nível de estar no limite acima do superior, ok? Diminuir as toxinas, né? Nós estamos tendo muito contato com metais, com corantes. Um grande problema das tatuagens entra aqui como toxina. As tatuagens ou né? Sei lá o que vocês desejam fazer com piercing. Sempre lembrar que a pele é um órgão absortivo, ela absorve, ela é um cérebro fora do cérebro. Então, se você tem um pigmento, todo pigmento, seja o meu batom, ele é feito de metal. Eu estou absorvendo uma certa quantidade de metal passando um batom, mas eu tenho que também ter um sistema de quelação, de limpeza desse metal, para que eu possa entrar em equilíbrio. Sou a favor de tatuagem? Não, não sou, porque eu sei que isso vai ocasionar a longo prazo, a curto, mas principalmente a longo prazo, problemas em termos na parte hormonal e também em termos de cognição, porque os metais, eles deformam os nossos receptores e é um tema à parte, gente. Mas se você já tem uma tatuagem, tem várias, como a Maureen, o que a gente vai fazer? Nós vamos tomar um coentro, um própolis, nós vamos fazer uma detoxificação de metais. Quer dizer, é importante saber que eu já fiz, já errei, eu já tenho. Não é nem um erro, mas eu já tenho. Ok? Como é que a gente faz para se aliviar disso? Isso que é importante. Não importa que a gente tenha errado. Importa que a partir do momento que você saiba, você tente se melhorar. E restauração da sináptica. Quer dizer, aqui a gente entra a nível de melhorar mesmo as áreas cerebrais. Aqui entra atividade física, entra suplementação com algumas substâncias bem específicas para nível de cérebro. É bacana, gente. Tecnologia, novidade, inovação existe para a gente se melhorar, se potencializar como uma gasolina aditivada. Se a gente pode, nós vamos fazer. Inflamação. Quando nós nos referimos a diminuir o processo inflamatório, pensando numa qualidade de cérebro melhor, nós vamos falar uma dosagem sanguínea da homocisteína. A homocisteína é o nosso marcador a nível de mitocôndrias. Como é que nossas mitocôndrias, no geral, estão funcionando? A mitocôndria é a usina geradora de energia. Então,
Olha o seu valor de referência da homocisteína, que ela vai de 1 até 13, 14. O ideal é que você mantenha ela menor que 7. Esse é o objetivo, tá bom? Então, o que nós fazemos a nível, principalmente de olhar para a inflamação a nível de fígado, tem a ver com esse chamado homocisteína, tá bom? O fígado, o não álcool, o não plástico, o que limpa muito o fígado é verduras verdes, amargas, e a água também é um excelente limpador. Nós vamos diminuir esse processo inflamatório acrescentando um complexo de vitaminas do complexo B. Eu uso normalmente uma vitamina B6. Essa forma piridoxal é a forma da vitamina C, chamada piridoxina, mas seria a forma que o corpo utiliza. Então, se você vai utilizar a vitamina B6 na forma de piridoxina, que o corpo não utiliza, a gente usaria, por exemplo, até 300 a 500 miligramas por dia. Se eu vou usar um piridoxol, eu usando 50 miligramas, eu já tenho essa forma muito melhor, muito menor quantidade. Por quê? Porque essa é a forma que o corpo já vai utilizar. Então, é muito interessante isso. Às vezes elas parecem iguais, mas elas são semelhantes. O que você coloca na boca, por exemplo, se você comer o beta-caroteno, a cenoura, o mamão, a abóbora, você está ingerindo o beta-caroteno. Só que o corpo, a célula, ela não utiliza o beta-caroteno. Dentro do seu organismo, ela vai ter que ter uma enzima que converta esse beta-caroteno em vitamina A. Se você for das 30%, de 30% a 35% das pessoas que não têm essa enzima, que não conseguem converter o beta-caroteno em vitamina A, então essa cenoura, essa abóbora, esse pigmento amarelo vai te fazer mal. E a gente não percebe que isso está nos fazendo mal. Eu recebi, e é interessante até contar isso para vocês, eu recebi uma criança com 10 meses, onde ela foi em 4, 5 dermato, e ela apresentava umas lesões onde os 4 dermatos diziam que aquilo era molusco contagioso. E ela trouxe para mim, porque é uma paciente minha que eu cuido há muito tempo, e olhando aquelas lesões, eu falei, não, isso não é molusco contagioso, né? Parecia até uns chantelasmas nas peles, que o chantelasma é aquela placa de gordura tipo colesterol que acaba dando nas áreas dos olhos. Mas tudo bem, estava no corpo inteiro. E uma criança de 10 meses, super saudável, não come leite, não come glúten, muito saudável, com o fígado também distendido. Gente, simplesmente foi isso. E a criança amarela. Se você ingere muitas substâncias amarelas e começa a ficar com a mão amarela, pele amarela, até o conjuntivo, o branquinho do olho amarelo, isso é um sinal de que você tem deficiência nessa enzima de conversão, chamado polimorfismo genético para conversão de beta-caroteno em vitamina A. Se isso acontece, o que estava acontecendo com a criança? Ela estava ficando com o fígado aumentado, o cocô dela saía ruim, a palminha da mão, a planta do pé descamando. Quer dizer, palma de mão, planta de pé descamando é intoxicação hepática. Então, é olhando um todo para você, sem um exame na mão, né, genético ali, para descobrir que essa criança tem alguma coisa de inapropriado. Ela não é doente, ela só não tem essa enzima. E a partir do momento que a mãe começou a evitar esses alimentos, o cocô começou a sair num formato bonito, a criança começou a sair o amarelo dela. Olha que louco, né? Então, as lesões de pele, novamente eu afirmo para vocês, tudo que aparece na pele, unha e cabelo, ela é um chamativo para que a gente entenda antes que os outros órgãos adoeçam, tá bom? Então, tem o polimorfismo genético para a conversão da piridoxina em piridoxal. Se eu corro esse risco e se eu sei manipular, é preferível usar a forma absorvível. A mesma coisa para a vitamina B9. O ácido fólico não é utilizado pelas células, é preciso a conversão em metilfolato. Se você tiver um polimorfismo, uma deficiência nessa conversão de ácido fólico em metilfolato, você também vai ser prejudicado pelo uso. Então, se nós podemos, se a gente tem tecnologia para isso, vale a pena. O investimento é pequeno, gente, mas é um investimento
nesse tipo de forma, porque aqui você tem a real certeza de que isso vai ser consumido e utilizado. Metilfolato, normalmente, eu utilizo 5 miligramas. E a metilcobalamina, cobalamina, é a forma que existe, mas que o corpo não utiliza. Metilcobalamina, o que o corpo utiliza, 2 miligramas. Então, essa é uma fórmula interessante, boa, para a gente otimizar e melhorar a nutrição do nosso cérebro. A curcumina, 200 miligramas, junto com a piperina de 5 miligramas, a piperina está aqui só para otimizar, para fazer com que a curcumina seja melhor absorvida. Ela diminui esse processo também inflamatório, tá? Num geral, quando você tem qualquer processo inflamatório, seja a nível de intestino, de fígado, o que seja, a curcumina sempre será bem-vinda. Por isso que é um tempero salutar, né? Um tempero que você pode e deve abusar no seu dia a dia. Mas tem gente que não gosta. Eu não gosto de curcumina, então o que eu faço? Eu mando manipular e tomo minhas cápsulas de curcumina, tá bom? Resistência insulínica. Gente, como diminuir essa famosa resistência insulínica? Só lembrando para vocês que a insulina, ela é um hormônio, nós precisamos dela, graças a Deus. Toda vez que nós comemos um alimento, esse alimento vai ter 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 etapas até ela virar açúcar no sangue, ou ela pode chegar com açúcar já no sangue. O que vai acontecer? É como se a gente jogasse, por exemplo, 10 torrões de açúcar na corrente sanguínea. Aí a insulina, o que seria a insulina? A insulina seria como se fosse uma carriola, lembra aquela carrinho de pedreiro? Essa carriola vem, pega esses torrões, esses 10 torrões de açúcar, leva para o fígado, apresenta para o fígado, onde ele vai fazer uma reserva energética. Isso seria uma função da insulina bastante simples de definir. O que acontece quando a gente acaba levando a uma resistência insulínica? Quer dizer, é como se a gente estivesse a mesma carriola, só que ao invés de 10 torrões de açúcar, nós estaríamos jogando o quê? 100 torrões de açúcar. Então, a carriola, ela fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar muito mais para levar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Chega uma hora que essa insulina, ela começa, né? Pneu furou, ela fica capenga. Então, o que acontece? Ela vem, ela tá recebendo 100 torrões de açúcar, só que ela tá tão danificada que ela não consegue nem pegar mais os 10, muito menos os 100. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar também açúcar na corrente sanguínea, e esse açúcar vai, como se vocês pensassem que é como se a gente colocasse um pires com mel, com açúcar no meio do corredor, as formigas vão ali e vão se alimentar daquilo. Quer dizer, açúcar na corrente sanguínea é bicho, é inflamação, é infecção. Então, é por isso que a gente não deve levar a uma exaustão da insulina, não oferecer tantos produtos que façam com que o corpo se sobrecarregue e nós tenhamos essa resistência insulínica, essa falta de habilidade da dona insulina em pegar os açúcares que estão em excesso e levar a nível de fígado. Isso acaba desenvolvendo a obesidade e todos os outros, né, as consequências do estar engordando. Vocês vão pesquisar em outros canais do YouTube, porque eu não sou a especialista em dieta cetogênica. No máximo, eu não gosto muito de dieta, porque eu já oriento o tirar as duas coisas ruins, que é tirar leite, glúten e o álcool, que para mim são as coisas mais, que estimulam mais a resistência insulínica. Mas de uma maneira básica, eu gosto da dieta cetogênica nessa proporção. Se a gente fosse pensar, 70% de proteína, né, uma proteína animal, nesse caso eles estão falando de proteína animal, 20% de gorduras, as gorduras boas, abacate, nozes, coco, até um pernil também, o porco, e 10% de carboidrato. Aqui entra até as verduras, os legumes, as frutas. Então, a dieta cetogênica não é uma dieta que é para ser feita para o resto da vida, mas ela é muito interessante para quando você tem distúrbios da nível mental, cerebral. Essa é uma dieta que ajuda muitíssimo, tá? Então tem proporções diferentes, mas isso aqui é uma versão light que dá pra gente estar praticando de uma maneira básica. Diminuir o estresse. O diminuir o estresse, gente,
precisamos de um vídeo só para isso, né? Porque cada um tem uma maneira de enxergar o seu estresse. Nós podemos pensar que estresse é tudo aquilo que te tira de um ritmo normal, é tudo aquilo que te tira do prazer. Trabalhar é um prazer, sem dúvida nenhuma. Se você focar sempre no seu lado positivo e no seu fazer o melhor daquilo. Né? Não esquecer que mesmo que você esteja trabalhando em casa, sentadinho, você saia de hora em hora da sua cadeira, beba um copo d'água, faça um xixi, pisque um pouco e volte para o que você está fazendo. Quer dizer, esfriar o cérebro, piscar um pouquinho, lubrificar a conjuntiva, tudo isso são atos importantes. Ter o seu momento, tudo tem o seu momento, ter o seu momento de lazer, o seu momento de fazer exercício, o seu momento de brincar, tudo tem. Então a vida, ela é muito boa, mas para aqueles que sabem chegar ao lado bom disso. Então mexer com o estresse é mexer com aquilo que você está fazendo, mas da maneira que você está fazendo é que podia ser melhor. Se você não gosta daquilo que você faz e não encontra um motivo para continuar nele, mude dele. Isso são coisas a se pensar. O sono, nós já discutimos bastante, que existe metodologia tanto para o estresse quanto para o sono. Nós temos técnicas de meditação cientificada, gente, cientificada. Richard Davidson é um cientista, um neurocientista e geneticista que define isso, que ele conseguiu comprovar que a meditação, ela é cientificamente algo que modifica o seu DNA. Então, ele é um método de tratamento. Tem vários tipos de meditação, guiadas ou não guiadas, mas a gente precisa começar. E para isso, é vencer a preguiça. Nutrientes. Onde nós entramos com a parte de nutrientes para melhorar a nossa cognição, nossa mente. De uma maneira... É claro, gente, vamos frisar aqui, eu não estou esgotando nada, eu estou resumindo e colocando alguma coisa que dá para ser utilizada, que eu utilizo na minha prática clínica, né? Porque de uma forma geral eu utilizo para mim. Experimento tudo em mim, vejo se isso é palatável, se dá para tomar, se eu tenho um resultado, um efeito comigo, se eu sinto isso. Então é aquela coisa, né? Tudo que eu compraria eu venderia. Mas para isso eu preciso experimentar. A coenzima Q10, e vocês vão encontrar estudos sobre cada uma dessas substâncias aqui, tá? Mais sucinto, mais esmiuçada do que eu estou falando. A coenzima Q10 é uma substância, uma coenzima, como o nome diz, que ele aumenta a energia, aumenta o ATP. O ATP é a moeda energética da célula, que a mitocôndria do ciclo de Krebs produz. Então nós precisamos dessa energia, tá? Normalmente eu coloco 100 miligramas de coenzima Q10. ALA é o ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico, ele é um antioxidante, ele é um varredor, ele faz a dança dos elétrons, né? Ele é quando você não sabe da onde vem os radicais livres e o que está acontecendo, pensa num faxineiro, num varredor. É o alfa-lipoico. Então, em todo o processo inflamatório, intoxicante, em tudo que acontece, primeiro é como se você jogasse água numa casa, numa cozinha suja. Jogue água, jogue um alfa-lipoico, ele limpa tudo e depois a gente vai acrescentando outras coisas. Então o alfa-lipoico é bastante interessante, tá? Gosto dele, 300 miligramas. O alfa-lipoico, ele pode atacar um pouquinho os estômagos mais sensíveis. Por isso que nessa formulação a gente sempre coloca cápsula gastroresistente. Cápsula gastroresistente é uma cápsula um pouquinho mais fortalecida, onde quando você for tomar, isso não estoura no seu estômago, estoura assim no intestino. Então esse é o objetivo, porque se não for gastroresistente, ela vai estourar no estômago e vai dar uma azia, uma queimação a nível de estômago. Ele já é praticante disso, para algumas pessoas mais, eu sou uma pessoa sensível, tá? Mas então sempre fazer com cápsula gastroresistente. Acetil L-carnitina, a forma acetil é a forma que o corpo já utiliza. Se fosse só L-carnitina, a gente poderia ter problemas, ela não entraria no cérebro. Acetil entra. O que ela faz? Ela faz acetilcolina, né? Ela faz um neurotransmissor que faz com que a gente
aumente, né, e melhore as conexões dos sentimentos e a movimentação. Por isso que à medida que a gente vai fazendo pouca acetilcolina, nós não vamos achando que é normal ficar lento, leso e parado. Não é. Pirroliquinonina é a última vitamina descoberta no mercado, né, hoje. E ela faz o quê? Ela aumenta o número de mitocôndrias. Isso faz fazer nascer mitocôndrias novas. Não sei se a gente pode dizer isso, mas seria mais ou menos isso. Dá uma quintura, onde a gente mais precisa de novas células, usinas geradoras de energia, seria a nível de cérebro. Então a PQQ, ela é bacana, 10 miligramas. É uma fórmula bastante rica e bastante utilizada de uma forma geral, uma dose por dia. Eu gosto sempre após uma refeição, com o estômago cheio, para não dar pelo efeito irritativo do alfa-lipoico a nível de estômago, tá bom? Lembrando sempre que a gente pode acrescentar também como nutriente o ômega 3. Ômega 3 é o famoso óleo de peixe, né? Tem que ver se é um peixe de verdade. Quando a gente pensa em cérebro, nós temos dois tipos de óleo, né? O DHA e o EPA. São siglas, gente. Quando a gente fala em cérebro, nós estamos falando em maior porcentagem de DHA, de 900 a 1.500. Então, existem hoje diversas marcas de ômega, e um ômega bom é aquele ômega que você pega uma cápsula, coloca no seu freezer, deixa por 5 horas, depois de 5 horas você pega uma agulha e tenta perfurar. Se você perfurar e ele soltar um óleo, esse é um verdadeiro fish, é um verdadeiro óleo ômega 3, né? Porque eles são retirados da foca, dos peixinhos que ficam lá embaixo, que comem os peixes que estão lá embaixo do gelo, e eles não se congelam graças à riquíssima quantidade de ômega 3. Então esse é um teste bom para a gente saber se o ômega 3 que você está comprando, ele é realmente um ômega 3 ou é somente um óleo, tá bom? Toxinas e infecção dentária, tá? O que são as toxinas? Toda vez que o corpo ele é submetido cronicamente a longo prazo à presença de substâncias estranhas, também como metal, como fungo, como bactérias, o que acaba acontecendo? Esse a longo prazo começa a desenvolver, o sistema imunológico ele começa a olhar diferente para isso e começa a produzir anticorpos. Toxinas e infecção dentária normalmente é a origem das doenças ditas autoimune. Então, sempre que nós formos pensar em doença autoimune, nós estamos pensando na presença de muitos desses itens ou de algum deles, tá? Por isso que é importante a gente perceber o local onde nós estamos habitando, ou o local que nós temos, qual a qualidade de dente que nós temos na boca, né? Isso define quais as doenças que nós vamos ter. Quer dizer que a boca, ela interfere no cérebro? Gente, isso é incrível, mas existe a dualidade, nós vivemos uma dualidade e essa é a beleza da vida, né? O dia e a noite, o yin e o yang. E os nossos órgãos, eles também são duais, eles também se equilibram. Por exemplo, o vazio da bexiga, ele se equilibra com o denso dos rins. O vazio da vesícula biliar, ele se equilibra com o denso do fígado. O vazio da boca, da orofaringe, se equilibra com o cérebro. Por isso que muitas vezes nós começamos a adoecer o cérebro por causa dos nossos dentes, por infecção crônica. A infecção aguda, o corpo ele está tranquilo, ele sabe lidar com as infecções agudas, um corte, uma cirurgia, um tropeção, uma ferpa, ok. Mas cronicamente, isso a longo tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso tem a ver com o dente. Então, os dentes são regiões, para mim, é uma parte extremamente importante, né? Toda vez que você passar um fio dental e isso sangra, isso não é correto. Ter um mau hálito, ter
amálgama, né? Antigamente se usava como obturação, né? Como restauração, o mercúrio. Isso são coisas que nós temos diversos artigos a respeito, mas independente dos amálgamas, que aqui entra também o mercúrio, mas nós temos outros metais tóxicos junto, só que a maioria de nós carrega no dente o famoso restaurador de mercúrio, porque é fácil de moldar e qualquer dentista resolve a boca de qualquer pessoa com um metal simples e barato, mas extremamente danoso à saúde. Então, se existe uma opção de agora em diante de não usar, não usar, ok? Mas independente da restauração, sempre olhar para um canal maltratado, um dente que dói, uma radiografia panorâmica, ela sempre faz parte de uma avaliação médica, tá bom? O mofo, aqui a gente está falando de mofo de parede. Uma curiosidade, nós respiramos diariamente a cerca de 11 mil litros por dia. Se você estiver dormindo no local, trabalhando no local que tem mofo, que tem fungo, você está respirando isso também. Imagina se a gente colocar aqui como cigarro. Né? Então, por que nós temos tanta raiva da divindade por nascer com 2 pulmões tão bons e saudáveis se a gente quer lesionar? Não só eles, né? Mas porque se a gente ficar com esse mofo, esse cigarro nos alterando, isso vai lesar o nosso cérebro. Então, tudo que nós fizermos contra nós vamos conseguir. Mas quer dizer que um mofinho de uma infiltração, de uma coisa, tem que consertar, gente, ou mude de lugar. Mude de lugar. Se é um local que não tem como tratar esse mofo, saia daí, porque senão você vai adoecer. Os metais tóxicos, alumínio, chumbo, cloro, flúor. Aqui eu citei anteriormente as tatuagens. As tatuagens, elas possuem mercúrio, a cor vermelha, elas possuem chumbo, elas possuem um monte de metais. A maquiagem definitiva também tem isso, gente. Um pouco o corpo aguenta, muita quantidade o corpo vai sofrer, porque a presença dessa substância, desse organismo estranho dentro da célula, ela se adere, se junta com uma proteína, isso forma um negócio chamado apiteno, que é chamado antígeno, é uma substância estranha para o corpo. Eu falo, meu Deus, o que significa isso? Uma proteína junto com um metal forma um negócio chamado apiteno, e esse apiteno, esse antígeno, essa substância estranha vai danificar o nosso cérebro também e vai ser um dos causadores o principal causador das chamadas doenças autoimunes, tireoidite Hashimoto, lúpus, esclerose lateral amiotrófica e assim vai. Poluição eletromagnética, tá? Poluição eletromagnética é isso, essa vida aqui, né? Wi-Fi. Então, quando for dormir, desligar o Wi-Fi de vocês, tirar a televisão da tomada, evitar morar em prédios ou trabalhar em prédios onde o prédio é o local onde se localizam as antenas. Normalmente, onde você trabalha, você mora e o topo do prédio é doado para colocar as antenas, esse é um lugar onde os habitantes vão adoecer muito, e muitos com tumores que aparecem depois dessa instalação. Reveja isso com o seu síndico, se vale a pena. Toxinas dentro da cabeça, as nossas crenças, tudo aquilo que você acredita, o seu sistema imune, ele olha para as suas crenças. Se você acreditar que você sofre, que você tem dor, que você é um pobre coitado, o seu sistema imunológico vai acreditar nisso e ele também vai ser um pobre coitado. Por isso que se nós temos crenças negativas, nós precisamos mudar. E é por isso, porque tudo que acontece é ciência, gente. Tudo que acontece a nível de mente, naquilo que você acredita, você altera o seu sistema imunológico, você altera os receptores de neuropeptídeos no sistema imunológico, que é o mais rico, e a pele também é o segundo órgão mais rico em receptores desses famosos neuropeptídeos. Quer dizer, se eu me considero uma pessoa feliz e abençoada, o meu sistema imunológico vai se considerar também. Se eu me considero uma pessoa azarada, triste e, não deu certo na vida, o meu sistema imunológico também vai ter. Isso é comprovação científica. Nós só não sabíamos. Agora que a gente sabe, vale a pena mudar a sua crença, a maneira como você vive. Estar vivo já é um milagre. Acordar de manhã, respirar é um milagre. E nós não percebemos isso.
ainda colocamos um cigarro na boca e não percebemos que conseguimos enxergar e respiramos 11 litros, né, de oxigênio por dia. Viver é uma aventura onde somente os corajosos são chamados a viver a sua plenitude. O último, restauração sináptica. Tá? O último dos itens que nós abordamos significa, parece algo com banco, mas não é. Aumentar o BNDF é um fator neurotrófico, é uma substância que faz a plasticidade. Antigamente achava-se que a partir do momento que uma área era lesionada, não tinha mais volta. Hoje não. Hoje nós conhecemos os fatores de BNDF, os fatores neurotróficos, que faz com que uma região tenha, não funciona ali, mas ele vai ter uma plasticidade, vai conseguir se movimentar para ativar uma nova região de memória, uma nova região de aprendizado. Então, nem tudo está perdido, tá bom? Não é que aquela região morreu, ok, nós vamos usar e estimular o outro. E pasmem vocês, mesmo que a gente não goste, eu confesso, sempre falo isso para vocês, eu não gosto de exercício físico, mas eu gosto do resultado. Então, de qualquer forma, gostando ou não gostando, nós temos que fazer. Mas se descobriu que a melhor forma de aumentar o fator neurotrófico, aumentar o BNDF, que faz aumentar a área do hipocampo, que faz aumentar a área do aprendizado e da memória, é fazer uma atividade física aeróbica. Por 12 a 15 minutos, nós precisamos fazer um exercício que, sabe, parece que o coração vai sair pela boca, que estraga o nosso cabelo, que a gente sua e transpira pelo couro cabeludo. Então, ou você faz subir escada, descer não, descer pelo elevador, tá? Porque estraga os nossos joelhos. Subir escada é bacana. Fazer remo, hoje é uma atividade bastante aeróbica e bastante interessante. Ou fazer um andar nesse esquema, até completar os 15 minutos. 2 minutos você anda rápido sem correr e 1 minuto em seguida trotando, correndo. Volta para 2 minutos andando rápido sem correr, 1 minuto correndo. Isso fazendo 15 minutos. Quer dizer, nós não precisamos ficar o dia inteiro na academia. Nós precisamos fazer 15 minutos de exercício aeróbico, onde aumenta o aporte de oxigênio para aumentar o BNDF. Gente, isso é juventude. Uma outra coisa bastante interessante que passo a vocês e tenho praticado, e nós sabemos que isso existe, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, nós não sabemos para que servem as poesias, né? Poesia, o cérebro, nós temos 2 hemisférios. Uma área do cérebro, um hemisfério do cérebro é responsável pela linguagem, pela fala, e o outro é responsável pela musicalidade, pela música. Né? Então, quando você está falando, lendo um texto, você não sabe para qual hemisfério você está utilizando. Quando você fala uma poesia, quando você declama uma poesia, essa poesia, o cérebro não entende se isso é uma linguagem ou se isso tem musicalidade. Então, declamar poemas em voz alta faz com que o cérebro crie novas áreas para decodificar o que você está fazendo. Quer dizer, então, que declamar poemas é uma forma de aumentar, de fazer uma restauração sináptica? Sem dúvida. O protocolo Dr. Bredson inclui 36 itens, onde basicamente os 36 itens se referem a um processo inflamatório crônico no organismo e a presença de toxinas, de fungos, vírus, bactérias, metais. Então, esse processo inflamatório, a longo prazo ou a curto prazo, hoje 40 anos, né, nós temos os casos de demência, de Alzheimer, é onde ocorre o declínio cognitivo. Então, esse é o nome, declínio cognitivo, diminuição do seu brilhantismo cerebral, do seu comando, de quem manda, que vai alterar a vida social. Antes da pessoa morrer, ela já se perde, ela perde a própria vida, porque ela perde esse convívio da vida social,
vai perdendo e vai achando que é normal. Não é normal. Tá? Perde as amizades, perde as crenças naquilo que ele acredita, o que ele gostaria de estar fazendo como metas e realizações. Perde o comando dos órgãos. Ele não sabe mais andar, ele não sabe mais comer, ele não sabe... Esquece. E perde o comando do sistema simpático e parasimpático, que isso comanda basicamente todos os seus momentos de fazer ou não fazer, do corpo agir também. Mas tudo isso, esse declínio cognitivo, ele tem reversão. É isso que é o gostoso da medicina. Tem cura, tem como nós melhorarmos, tem como a gente não adoecer. Mas se você está adoecido, se você tem alguém adoecido em casa, tem como reverter isso. Isso dá um pouco de trabalho, viver dá trabalho, mas é extremamente gratificante. E quando a gente pensa nessa reversão, nós vamos estar tratando, isso vai ser destrinchado item a item, né, por essas siglas aqui, onde novamente eu cito o Dr. Lai Ribeiro, que ele nos apresenta para a gente tratar o paciente. Essa é a nossa clínica diária, né, que o paciente ele vem de uma forma desconhecendo que a atitude dele perante o seu café da manhã, almoço e janta, perante o seu social, vai definir se ele vai ser uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida, ou se ele realmente está fadado após os 60 anos, aos 70, 80 anos, a ser uma pessoa velha. Velho é aquele que tem acima de 120 anos. Mas para isso a gente precisa mexer nessas famosas siglas, né? Na submetilação, como é que está funcionando o nosso fígado? Está ruim? Se estiver, nós vamos consertar, mas nós temos como checar isso, pelo famoso gama-GT. Nós temos a oxidação. Viver é oxidar, viver é perder, é ganhar oxigênio. Então, faz parte da vida a oxidação. O que nós não podemos é ter demais. Tudo que é demais, que é over, acaba danificando, acaba enferrujando o corpo. Nós temos a glicação, quer dizer, comer produtos de padaria, comer coisa que não faz parte, que diminui o seu aporte de oxigênio. A inflamação, né, propriamente dita, as doenças autoimunes, a autoimunidade e a nossa parte hormonal. Então, tratando desses 6 itens, nós vamos conseguir melhorar toda a nossa vida. Para isso, primeiro basta você entender e praticar, tá certo? Nos veremos nos próximos vídeos para entender parte a parte como é que a gente faz na prática para se melhorar e para ter um resultado diferente. Deus gera, o homem degenera, mas se o homem desejar, ele vai regenerar-se novamente. Esperança, médico faz isso, médico dá esperança e mostra o caminho, como é que se faz. Como uma curiosidade para vocês, todos já devem ter ouvido falar de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, nosso famoso Chico Xavier. Ele tem mais de 400 livros psicografados por ele, né? Ele médium, psicografa vários livros de vários autores. E o primeiro livro de Chico Xavier era uma obra poética de mais de 600 folhas, chamado Parnaso de Além-Túmulo. Poesias de diversos autores, e foi o primeiro livro psicografado de Chico, onde se demonstrou que alguma coisa realmente do além estava vindo, porque um menino, né, uma pessoa que não tinha uma cultura de faculdade, não tinha onde aprender aquilo, decifra, coloca em versos vários e vários poemas de autores diversos. E de toda a produção literária de Chico Xavier, psicografada, mais de 80% é em relação a poesias. Então, muitas vezes, isso é falado na doutrina espírita, não se entendia o porquê que um médium da categoria de Chico Xavier gastou tanto tempo dele fazendo poesias. Por que poesias? Ele escreve livros como O Nosso Lar, A Vida no Mundo Maior, livros diversos e lindos, mas 80% de poesias. Hoje nós sabemos, Chico Xavier, né, como a divindade, ele já sabia que nós íamos passar por um momento na nossa história onde a mente era o pior fator.
Uma mente lesada, com um corpo bom, até, ela vai se levando, ela vai se arrastando, ela vai morrendo sem estar morto. E nós podemos, através de declamar poemas, e poemas de preferência ricos, né? É o autor que você deseje, mas comece fazendo errado, comece praticando, e você vai ver que a partir do momento que você declama em voz alta, você escutando a sua voz, você vai construir novas áreas cerebrais. Então, isso, nada na vida é feito ao acaso. Poesia existe, não é simplesmente para uma literatura de vestibular. Poesia existe para a gente criar novas áreas cerebrais. Tá vendo como é lindo a medicina, ou como é lindo viver? Literatura e medicina e doutrina espírita com Chico Xavier, tudo tem a ver.